disposto, muito feliz por estarmos na casa do Senhor. Já está ligado, já está ligado. Gostaria de dar as boas-vindas a todos aqueles que estão connosco nesta manhã. Eu já pude perceber que há alguns que estão connosco pela primeira vez. É o caso da Maria, que é professora junto com a Mónica na Universidade em Évora. É o caso do Renato, da Lorena, não sei se estou a pronunciar bem, e da filha que tem os dois. Não sei se está mais alguém connosco pela primeira vez. Os nossos recepcionistas têm algo para compartilhar convosco, deixar convosco, e depois, se quiserem também facultar alguma informação vossa para nos conhecermos melhor, será ótimo. Como já puderam ver, o nosso pastor hoje não está. Ele está na horta. Na horta, mas não é a horta dos nabos e das batatas. Está na cidade da Horta, na ilha do Faial, para tomar parte na tomada de posse do nosso Edu, não é? O pastor Luís Eduardo. Ele toma hoje posse como pastor naquela igreja e o nosso pastor hoje está presente também com outros dirigentes da Convenção Batista Portuguesa. Nós temos um abraço para entregar do pastor Paulo Barata, que envia este saudoso e fraterno abraço. Saudoso ele foi ontem, mas já está com saudades de estar connosco, não é? Na próxima semana, regressando dos Açores, porque eu não disse que o Faial era nos Açores. Alguém pode pensar que é na Madeira, não é? Mas regressando, o pastor vai ter uns diazinhos de férias e vai estar de férias durante uns 8 dias, não é? Mais ou menos. Aniversariantes da nossa igreja. Nós tivemos um jovem que fez anos na passada sexta-feira, é o irmão Fernando Coelho. Pode ficar de pé, irmão Fernando Coelho. Não lhe vou pedir quantos anos fez, mas é este jovem. Pela graça de Deus. Tivemos também hoje, eu não sei se está connosco, a Patrícia Mendes Silva. Não está connosco. Então, para todos eles, as mais ricas bênçãos da parte do Senhor. Só para recordar que a Igreja está envolvida num projeto social e ainda na sexta-feira houve contactos, conforme o pastor já tinha compartilhado, e com a Câmara Municipal, mas para que o nosso projeto social avance sem sobressaltos, nós precisamos, há ali uma folhinha para receber a vossa disponibilidade para colaborar às quartas-feiras e aos sábados. Portanto, das 4h30, das 4 às 6, não é? E depois aos sábados, das 10 às 12. Portanto, todos aqueles que sintam a alegria de colaborar, têm ali a folhinha para depois, no final dos trabalhos, passarem e escolherem o dia e deixarem ali o vosso nome. Falando na nossa loja social, temos também a nossa cesta lá atrás, que vai, umas vezes, tendo alguns alimentos, outras vezes está vazia, e está vazia porque há necessidades para colmatar. E então nós precisamos que os irmãos continuem a trazer a vossa comparticipação. Não nos vamos esquecer dos trabalhos da igreja. A quarta-feira é sempre uma bênção,
nós podermos estar às 8h30 para termos o nosso tempo de estudo bíblico e, sobretudo, de oração. Oração que também acontece aos domingos, a partir das 9h15, antes da nossa escola dominical iniciar. A escola dominical que inicia às 10 e o culto às 11. Por falar no culto às 11, hoje estava programada uma participação dos alunos da nossa escola de música, que é dirigida pela nossa irmã Paula Santos. A Paula achou-se mal esta noite, ela deve estar no hospital à espera de observação, com muitas dores abdominais, e então, por esse motivo, os meninos que vieram a contar virem participar com aquilo que eles têm aprendido ao longo do tempo nesta escola. Hoje não vão poder participar. Participam aqui quando vierem cantar o corinho, não é? Podem vir participar para cantar. Mas, brevemente, e pela graça de Deus, tudo há de correr bem, e a Paula há de ficar boa breve, e a vossa participação será reagendada, não é? Compartilhar também com os irmãos que faleceu o pai da nossa irmã Marisa, não é? Marisa, e avô do Tiago Campanha. O funeral será amanhã, às 17h, na Casa Mortuária de Nariz. Todos os irmãos que quiserem ter um momento de partilha e de presença poderão estar. Julgo quanto a anúncios é tudo, e há um anúncio importante que eu gostaria de fazer, que me lembrei ontem à noite e fui rever. O trabalho evangélico no Troviscal começou há 100 anos. Foi em junho de 1926 que dois irmãos, o irmão Manuel Marques e a irmã Maria Joana Marques, que vieram dos Estados Unidos, onde estavam imigrados, começaram a dar testemunho, primeiro na Póvoa do Forno e depois em locais aqui à volta. Foi o início desta igreja, que 100 anos depois está aqui pela graça e pela misericórdia do nosso Deus. Amém. Fazer uma oração? Podia fazer uma oração para antes de iniciarmos o nosso período de louvor. Com tantos anúncios, vamos ficar de pé. Eu vou pedir ao irmão Carlos Abalada se pode vir aqui à frente e fazer uma oração pelos nossos irmãos que estão enfermos, especialmente pela Paula neste momento, e pelo nosso pastor lá no Faial, e pelo trabalho que o Senhor tem dado à sua igreja. Oremos. Senhor Deus e eterno Pai que estás nos céus, te agradecemos, ó Pai, por tuas bênçãos derramadas dia após dia sobre nossas vidas, Senhor. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, Senhor, reunidos para louvar o teu santo nome, Senhor, e ouvir a tua palavra, ó Deus. Senhor, nós te pedimos, Senhor, que esteja abençoando aqueles irmãos que se encontram, Senhor, com necessidade, Senhor, aqueles que estão enfermos, Senhor, precisando da tua obra, Senhor, sobre a vida deles, Senhor, que o Senhor esteja curando, Senhor, que o Senhor esteja restabelecendo a saúde deles, ó Pai. Te peço, Senhor, bênçãos para o nosso pastor, Senhor, que está lá em Horta, ó Pai, para a posse do irmão Edu, Senhor, que o Senhor possa estar
restabelecendo, Senhor, a Tua obra, Senhor, comprovando, Senhor, o ministério que o Senhor atribuiu ao Edu, Senhor, naquele local, ó Pai, e que possa, Senhor, prosperar, ó Pai. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor esteja abençoando agora, Senhor, o culto desta manhã, Senhor, abençoando, ó Pai, o momento de louvor que teremos, abençoando a palavra que será ministrada, Senhor, e que o Teu Santo Espírito possa estar tocando, Senhor, em nossos corações. Assim te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Irmãos, é realmente muito bom podermos estar juntos para adorar o nosso Deus. E eu gostava que nós pudéssemos iniciar este tempo de louvor cantado, adoração cantada, com a leitura de alguns versículos que vão estar projetados. E eu pedi a um irmão ou uma irmã que pudesse fazer a leitura destes 3 versículos, que está ali projetado em alta voz, para podermos todos acompanhar, por favor. Amém. Possamos entregar ao Senhor a glória, magnificar o seu nome e vamos cantar, iniciando, celebrando o nome e dar glória ao nosso Salvador. Irmãos, nós somos chamados a louvar e exaltar o nosso Deus de tantas formas diferentes, com as nossas vidas primeiramente, e é para isso que o Senhor nos chama nesta manhã também, para celebrarmos e adorarmos enquanto igreja. Nós vamos cantar um hino
que celebra e exalta mais uma vez o nosso Deus. E enquanto cantamos este hino, eu convido os irmãos que vieram preparados e quem o Senhor colocou no vosso coração, participarmos dos nossos dízimos e ofertas como mais uma forma de adoração ao nosso Deus. Quem nos visita não se sinta constrangido a participar deste momento, obrigado a participar. Vamos celebrar o nosso Deus, vamos louvar o nosso Deus com as nossas ofertas, com os nossos dízimos e também com as nossas vidas e com as nossas vozes, cantando e louvando o nosso Deus. Agradecer pelas ofertas. Bom Pai, nós somos muito gratos, Deus, mais uma vez por estarmos aqui nesta manhã, Senhor, como igreja, Pai, a adorar-te de coração, Pai. E neste momento, Senhor, nós oramos, Pai, confiando que és Tu que provês, és Tu que nos dás, Pai, és Tu também, através de nós, ministras todos estes recursos que nós damos à Tua igreja, Pai, para a honra e glória do Teu nome, acima de tudo, Pai. Então o nosso pedido, Senhor, nesta manhã, Senhor, neste momento específico, é que Tu possas, Senhor, administrar bem estes bens, Pai, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Que Tu possas usar as ofertas que foram levantadas, Senhor, para edificar aqui o Teu reino na terra, Pai. E nós muito nos alegramos com isso, Deus. Dá-nos o resto de um bom tempo, Senhor, que possamos, Pai, de facto, estar conectados de mente e coração, Pai, prestando o louvor, Senhor, racional, que nós também Te devemos, Pai, nesta manhã. Então é isso que eu Te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Nós vamos continuar a adorar, a louvar o nosso Deus, fazendo uma oração que convida o Senhor a mudar tudo o que existe em nós. E vamos fazer esta oração
lembrando o Deus que nós acabámos de celebrar e adorar nas músicas que cantamos. Este Deus que é santo, este Deus que é magnífico, que é digno de toda a glória e todo o louvor, quem nós celebramos Hosana. Este Deus chama-nos para esta mudança, chama-nos para esta transformação interior. E nós vamos orar, pedindo a Jesus que renove o nosso coração. Já não quero ser nós reconhecemos que precisamos mais do nosso Senhor e a forma que nós temos de conhecer mais o nosso Senhor é irmos à palavra. Nós vamos cantar uma música com as nossas crianças, que eu vou chamá-los a virem cá à frente. Nós vamos cantar uma música que celebra precisamente isto, lê a Bíblia e faz uma oração. Isso. Agora, temos aqui uma questão, é que nós, como fizemos aqui uma alteração no louvor, que o irmão Carlos já explicou, nós não temos a letra para vocês cantarem. Então, eu ia sugerir que na primeira vez vocês viessem aqui para baixo para verem a letra. Podem ficar só momentaneamente de costas para os adultos, para vocês relembrarem a letra. Também posso disponibilizar a minha, que eu sei qual. Sim, depois se calhar disponibilizar. Tá? Vamos pôr. Ok, vocês lembram-se desta música? Então, lê a Bíblia e faz uma oração. Faz uma oração. Faz uma oração. Estamos aqui, estamos a fazer os gestos, está bem? Vamos só te lembrar. Então, lê a Bíblia, todos já podem ir treinando, e faz uma oração. Faz uma oração. Faz uma oração. Lê a Bíblia e faz uma oração. Se quiseres crescer. E depois, se quiseres crescer, se quiseres crescer, e voltamos ao início. Lê a Bíblia, faz uma oração. Se quiseres crescer. Vamos estudando. Na segunda parte, lembra que quem não ora, e a Bíblia não lê, a Bíblia não lê, a Bíblia não lê,
Estamos todos a ensaiar. Vamos lá. Desculpem, tu tens aí em ré escrito. Tens em ré. Então, vamos ficar em ré. Ok, desculpem lá, isto vamos trocar aqui as voltas. Confirma-me só. Ré. Ok, pronto. Isto, o grupo de louvor perdeu-se aqui um bocadinho. Vamos lá. Leia. Desculpem. Faz uma. Espera. A pianista que está a dirigir ao mesmo tempo. Agora sim. Vai lá. Leia a Bíblia e faz uma oração. Faz uma oração. Faz uma oração. Leia a Bíblia e faz uma oração. Se quiseres crescer. Se quiseres crescer. Se quiseres crescer. Leia a Bíblia e faz uma oração. Se quiseres crescer. Quem não ora? Quem não ora, a Bíblia não lê. A Bíblia não lê. A Bíblia não lê. Quem não ora, a Bíblia não lê. Diminuirá. Diminuirá. Quem não ora, a Bíblia não lê. Diminuirá. Ok, nós depois vamos voltar ao início. Mas deu para todos, eu acho que eles estavam muito coordenados. Isto para um ensaio está muito bom. Vamos ficar todos de pé, porque os adultos não podem diminuir nem crescer se estiverem sentados, não é? Vamos cantar outra vez. Um bocadinho mais rápido agora, que agora o ensaio foi para nós todos acertarmos com os gestos. Vamos lá. Lê a Bíblia e faz uma oração. Lê a Bíblia e faz uma oração. Faz uma oração. Faz uma oração. Lê a Bíblia e faz uma oração. Se quiseres crescer. Se quiseres crescer. Se quiseres crescer. Lê a Bíblia e faz uma oração. Se quiseres crescer. Quem não ora? Quem não ora, a Bíblia não lê. A Bíblia não lê. A Bíblia não lê. Quem não ora, a Bíblia não lê. Diminuirá. 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 Sempre baixinho, baixinho. Quem não ora, a Bíblia não lê. Diminui. Agora do início. Lê a Bíblia. Lê a Bíblia e faz uma oração. Faz uma oração. Faz uma oração. Lê a Bíblia e faz uma oração. Se quiseres crescer. Se quiseres crescer. Se quiseres crescer. Lê a Bíblia e faz uma oração. Se quiseres crescer. Amém. E nós vamos fazer exatamente isto. Os adultos vão sentar, as crianças vão subir para o seu tempo de estudo da palavra e da Bíblia e vamos passar a palavra ao Lincoln para poder ajudar-nos a ler a Bíblia e a crescer na nossa fé.
Bom dia, meus irmãos. É com muita alegria que estamos hoje na casa do Senhor para falar um pouco da palavra de Deus, para louvarmos o nome dEle, para aprendermos dEle. E o intuito sempre é que nós sejamos transformados, né? Que Deus possa tocar o nosso coração e que nós não saímos daqui os mesmos que entramos. E quando o Espírito Santo ele fala conosco, quando ele realmente está na direção da igreja, nós vemos uma transformação na igreja que se estende à sociedade. E é basicamente sobre isso um pouco que eu gostaria de trazer e de falar, que é o que esse texto que nós vamos tratar, que já está na tela, que eu vi, que é o texto de 1 Pedro 1, de 1 a 5, ele vai trazer. Eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias, para que a gente possa ler esse texto, e então ver aquilo que o apóstolo Pedro quis trazer para aqueles irmãos de ensino, e o que ele quer trazer para nós também, como ensino da palavra de Deus. 1 Pedro 1, versos 1 até o verso 5. Estou ouvindo uns barulhos de Bíblia, quer dizer que os irmãos estão procurando ainda? Já está a diminuir? Ok. Creio que os irmãos já encontraram. Vamos ler, o texto diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não pode murchar, guardada no céu para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Meus irmãos, ano de 1976, grava isso, 1976, um homem estava sentado em sua escrivaninha numa noite muito chuvosa. E sentado naquela escrivaninha, ele escrevia um livro sobre algo que tocava muito o coração dele, algo que ardia no seu peito. No título desse livro, da primeira página do livro que ele escrevia, estava Como Viveremos? E a intenção de escrever esse livro era basicamente responder a seguinte questão, como ser cristão em um mundo cada vez mais anticristão? Esse homem que estou citando é Francis Schaeffer. Quando ele escreve esse livro, ele não fazia ideia de que estava escrevendo um dos livros mais importantes da história do pensamento cristão. Nesse livro, a intenção dele é fazer uma análise, a partir da sua época, durante Guerra Fria, durante revoluções sociais, fazer uma análise de como o cristianismo, principalmente as sociedades mais afetadas pelo pensamento cristão, estavam sofrendo ataques e tornando-se cada vez mais anticristãs. Cada vez mais o pensamento cristão ia sendo tratado com hostilidade. E ele vai trazer isso e mostrar como isso vem acontecendo desde aquela época. E, meus irmãos, e essa pergunta que ele faz sobre como viver, como sermos cristãos em um mundo cada vez mais anticristão, ela não ficou datada no tempo. Ela se tornou cada vez mais urgente para nós. Porque o que nós vemos, aquilo que Francis Schaeffer via como tendência, nós vemos hoje como realidade. Veja, imagine que nos filmes e nas séries, nos programas de televisão, nas redes sociais, o que você mais vê é o pensamento cristão sendo abafado. Sempre que você tem um personagem cristão num filme, numa novela, numa série, ele sempre é retratado de maneira negativa. Ele é sempre alguém que é completamente depravado, mas enrustido. Ele é sempre alguém que é intolerante, ele é sempre alguém mau, nunca como alguém bom, alguém de boa família. Os valores cristãos vão sendo substituídos cada vez mais sorrateiramente. E isso para nós apresenta um perigo. Veja que há um tempo atrás fizeram um grande movimento oriundo das marcas como Ford, GM e várias outras, que começaram a mudar o seu logo nas redes sociais e colocaram o símbolo LGBT, da comunidade LGBT. E é interessante o seguinte, que nos países onde de fato há perseguição a essas comunidades, que nós devemos amar, nós devemos pregar o evangelho, mostrar o pecado e conclamar o arrependimento, mas devemos amar e cuidar. Mas veja que nos países onde realmente há perseguição a esses grupos, eles não mudaram a sua logotipo.
Agora, nos países que são afetados pelo cristianismo, que têm um berço cristão, então eles mudaram. O que nos dá um indício de que a intenção deles nunca foi a causa. A intenção deles sempre foi perverter o pensamento cristão. O cristianismo trouxe o conceito de liberdade, e hoje você pode ter todas as liberdades do mundo, exceto a liberdade de ser e de pensar como um cristão. E é exatamente esse o problema que o apóstolo Pedro está lidando ali. Aquelas igrejas daquela região estavam sofrendo por perseguições, justamente pelo fato de serem cristãos. Eles estavam sofrendo hostilidades. E Pedro olha para isso e fala: como eu posso ensiná-los? Como eu posso mostrar para eles como viver em um mundo cada vez mais anticristão? Como ser um cristão em um mundo cada vez mais anticristão? E essa é uma realidade que vivemos hoje também. Mas sabe qual é a graça que nós temos, irmãos? É que nós temos um livro inteiro da Escritura que fala exatamente disso. É esse livro de 1 Pedro 1, de 1 a 5. Ele vai falar, o livro inteiro, e principalmente os versos 1 a 5 que nós vamos tratar, onde ele vai mostrar como nós podemos viver como cristãos. E ele vai mostrar que nós precisamos entender a nossa identidade como exilados com uma missão, como novas criaturas e como herdeiros de uma promessa. E o meu propósito aqui hoje é mostrar que, compreendendo a nossa identidade, nós podemos transformar o mundo e sermos transformados pelo poder de Deus. Amém? Vamos orar e pedir ao Senhor que possa nos direcionar. Senhor Deus, obrigado, Pai, por mais essa oportunidade, Pai. Por mais esse dia que podemos aprender de Ti, ouvir a Tua palavra. Por isso pedimos que o Teu Espírito Santo, e somente o Teu Espírito Santo, Pai, possa agir fortemente nos nossos corações, Pai. E que o Teu Espírito Santo haja com poder em cada um de nós individualmente, falando a cada um de nós aquilo que o Senhor quer transformar em nós, Pai, para que nós saiamos daqui hoje, Pai, pessoas diferentes, pessoas que realmente têm o coração em Ti e que sabem viver nesse mundo e transformar esse mundo a partir da transformação que o Senhor opera em nós, em nossas vidas, Pai. É o nosso desejo, é a nossa oração em nome de Jesus, Senhor. Amém. Vamos ler o texto novamente? O apóstolo ele vai trazer 3 lições, ele vai falar sobre como nós podemos ser cristãos, como viveremos nesse mundo cada vez mais anticristão, e ele vai falar isso a partir de 3 definições, 3 aspectos da identidade que nós precisamos ter. E o primeiro aspecto, a primeira coisa que ele nos declara é: nós somos exilados, eleitos para uma missão. É o que ele fala. Olha na sua Bíblia, você não fechou a Bíblia, fechou? Não, deixa ela aberta que nós vamos ler bastante. Versos 1 e 2, ele vai dizer: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Veja aqui que o apóstolo Pedro, ele já começa falando aqui a primeira coisa que eles precisam ter em mente para ser cristão no mundo mais anticristão. É entender que eles são exilados, são peregrinos dispersos. A palavra aqui utilizada é literalmente a palavra que significa exilados. E a palavra exilados significa basicamente alguém que é um estrangeiro residente. E no Império Romano, onde eles estavam, significava justamente alguém que foi expatriado, alguém que foi expulso de sua própria pátria e agora vive em um ambiente hostil. Mas ele fala: vocês então entendam, em primeiro lugar, que vocês são exilados, vocês estão nesse mundo, mas vocês não pertencem a esse mundo. Vocês fazem parte de uma outra realidade. E ele está fazendo aqui, meus irmãos, uma referência ao exílio babilônico. A própria palavra que ele utiliza deixa muito claro isso. Ele está mostrando aqui basicamente o seguinte, que o povo de Deus no Antigo Testamento, principalmente em decorrência das diásporas, do exílio babilônico, ele viveu em sua terra, mas nunca sentiu como se ele fosse da terra, porque ele precisava sempre se diferenciar do sistema pagão que havia todo em volta dele. Então, Pedro ele vai dizer: vocês, primeiramente entendam, vocês são exilados. E depois ele vai falar o que no 2? Eleitos segundo a presciência de Deus Pai. E eleitos aqui, irmãos, não é o debate teológico, nada disso. Eleição aqui, eleição na Bíblia significa simplesmente ser escolhido por Deus para fazer parte de um povo e cumprir uma missão. Veja, Abraão foi escolhido por Deus para abençoar as famílias. Moisés foi escolhido por Deus para libertar o povo. Os apóstolos para guiar o povo de Deus no Novo Testamento. Nós também somos escolhidos por Deus para uma missão, que Paulo vai esclarecer em 2 Coríntios 5:20, de sorte que somos embaixadores de Cristo.
Nós somos representantes de Deus. Então perceba aqui que Paulo vai descrever essa obra do Deus Trino. Ele vai dizer que o Deus Trino age em nós, através de Deus Pai, pela presciência dele, ou seja, por um conhecimento que ele tem de nós, que é a mesma ideia de Amós 3:2, quando Deus fala assim: de todos os povos da terra, somente a vocês eu conheci. Percebe? Somente a vocês, com vocês eu tive um relacionamento. Então, nós fomos conhecidos por Deus, Ele nos amou. Ele fala que o Espírito Santo nos santifica, ou seja, eleitos em Deus Pai, em santificação do Espírito. E ele vai falar para a obediência, por causa da aspersão do sangue de Jesus Cristo. Então, portanto, meus irmãos, o ensino de Pedro aqui, sobre como ser cristão em um mundo cada vez mais anticristão, em primeiro lugar é dizer, a missão do povo de Deus, saibam que vocês têm uma missão, e essa missão é viver em obediência a Cristo, selados por seu sangue. Assim como Israel passou no Antigo Testamento, aquele que faz parte do povo de Deus, ele vive como um exilado nesse mundo. Assim como Israel vivia na sua própria terra, e se sentia como alguém de fora, como alguém que não pertence, que não se encaixa, assim é o povo de Deus. Assim como Israel tinha a missão de obedecer a Deus no deserto, agora a nossa missão é obedecer a Deus diante do compromisso que nós temos com Ele. Perceba a implicação disso aqui, meus irmãos? Deixa eu deixar claro para os irmãos. Veja, eu prestes a casar, casei jovem, um pouco antes de casar, eu de repente tive que me mudar. Tive que sair de um distrito para um outro distrito que tem uma certa distância de um para o outro. E eu fui morar nesse outro distrito. E quando eu cheguei lá, eu me deparei com uma realidade que eu não esperava. Porque quando eu mudei de distrito, eu me senti como alguém de fora, alguém que não pertencia àquilo. Porque as pessoas ali falavam de maneira diferente de mim. As palavras que eram utilizadas eram completamente diferentes. O sotaque era diferente, é como ver eu falando e ver o Gabriel falando. Né? É completamente diferente, né? E nós temos isso de acordo com as regiões. O sotaque era diferente, as palavras eram diferentes, os nomes eram diferentes. E aí, quando eu cheguei naquela realidade, eu precisei me adequar, precisei me aculturar, tentar entrar, fazer parte daquela cultura, entender como aquelas pessoas pensavam, porque pensavam diferente, viviam de maneira diferente, o ritmo de vida era diferente. Eu precisei me adequar. Mas, meus irmãos, não é fácil fazer isso. Por exemplo, teve uma situação onde eu simplesmente precisava pedir uma caneta a alguém. A pessoa estava ao meu lado, eu falei, pega essa bicha aí para mim. Que seria um termo comum, pega esse bichinho, essa coisa aí para mim. Eu utilizei um termo que é normal para nós. E a pessoa ficou, o quê? Escandalizada. Porque naquele lugar, essa palavra só seria usada em contextos muito diferentes. Isso gerou um choque. E aí eu fui vendo como eu precisava, cada vez mais, aprender a viver como um estrangeiro. Que, querendo ou não, por mais que estivesse no mesmo país, eu estava num distrito diferente e era como um estrangeiro. Meus irmãos, eu sei que muitos aqui já tiveram essa experiência de viver como estrangeiros, em outro local, numa cultura diferente. E por mais que seja diferente daquilo que os irmãos estavam vivendo ali, que Pedro trata, ainda assim há um ponto em comum. Você nunca está totalmente igual. Você vai ser sempre diferente. Então o que Pedro quer mostrar aqui para nós é que nós vamos ser sempre diferentes do mundo. Nós nunca vamos nos adequar, nós nunca vamos caber perfeitamente no mundo. Ele escreve ali num contexto onde havia um mal pesado. Mas ele escreve para lembrar, vocês são exilados, vocês são estrangeiros, mas sabem que vocês têm uma missão. Vocês foram escolhidos por Deus para cumprir uma missão. E meus irmãos, é assim que nós devemos ser no mundo. Nós somos peregrinos porque nós nascemos de novo, e a gente vai tratar disso agora. E a nossa cidadania, então, não é mais portuguesa, brasileira, venezuelana, indiana, escocesa, inglesa. A nossa cidadania agora é celestial, é do céu. A nossa cidadania vai fazer toda a diferença, de maneira que as pessoas têm que ver isso. Veja, eu podia estar lá, quando eu mudei de distrito, eu podia estar lá, quem me visse na rua falava, é alguém daqui. Ninguém poderia saber a diferença, até o momento que eu abri a boca. Quando eu abri a boca, todo mundo falava, e de lá daquele outro lugar. Já sabiam na hora? Porque eu não sou daquela cidade. Nós somos da cidade celestial. Então, quando nós abrimos nossas bocas, o mundo tem que ver o quê? Alguém terreno? Tem que ver a realidade celestial. Eu pergunto para os irmãos, como tem sido isso na sua vida? Como tem sido isso na minha vida? Quando eu abro a boca, as pessoas veem que eu sou de outra cidadania?
Veem que eu venho do céu, que eu sou uma nova criatura, ou vem só mais alguém que é dessa terra? Percebe? Nós refletimos a nossa cidadania celestial ou a nossa cidadania terrestre. Porque nós somos embaixadores de Cristo, nós temos essa missão. E cabe a nós pensar como eu tenho representado esse reino. As pessoas têm me visto como alguém que pertence a esse reino. E para que a gente possa entender e viver no mundo cada vez mais anticristão, nós precisamos perguntar a nós mesmos: quais são os compromissos no meu coração? Porque se o compromisso no meu coração for terreno, a minha fala vai ser terrena. As pessoas vão ver alguém terreno. Mas se os meus compromissos, os compromissos do meu coração forem celestiais, então as pessoas vão ver isso. E vão ver a luz de Cristo sendo levada por nós. Percebe? Então Paulo está falando aqui, e vimos o primeiro ponto. Qual é a primeira coisa que Paulo ensina sobre como ser cristão em um mundo cada vez mais anticristão? Lembre-se que vocês são exilados, cumprindo uma missão. Não se esqueçam disso. Essa é a sua identidade. Mas Paulo vai além. Ele vai aprofundar isso. Ele vai falar: vocês não se encaixam, mas não se preocupem com isso. Porque eu estou operando em vocês uma obra. Eu estou transformando a sua identidade, mais uma vez. E o que ele diz? Que a gente vai ver no verso 3, que nós somos novas criaturas, nascidos de novo. Vamos olhar o verso 3. Leia o verso 3 novamente. Você não fechou, né? Não, está aberto. Verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, eu vou falar mais disso, grava isso, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então perceba aqui, meus irmãos, que Paulo ele vai dizer que essa é a essência de quem você é, a essência de como você deve se ver. Você deve entender que você é uma nova criatura. Se você faz parte desse povo de Deus, você então é uma nova criatura. Você nasceu de novo. Essa palavra que talvez na sua Bíblia esteja como gerou de novo ou regenerou, essa palavra grega significa justamente nascer de novo. Ele vai dizer que você nasceu de novo. Aí eu pergunto, o que significa isso? Qual o sentido de nascer de novo? Qual o sentido de um novo nascimento? Nova criatura? Regeneração? O que significa isso? Esse é o tipo de pergunta que a gente faz, a gente sabe, mas na hora de explicar a gente fica tateando. Aí dá um exemplo, fala uma coisa aqui. Mas veja que aqui o sentido é muito simples, meus irmãos. Nós sabemos o que aconteceu. Deus criou um mundo perfeito, colocou Adão e Eva nesse mundo perfeito. Ele avisou: não caiam nesse pecado, não comam do fruto. E o que Adão e Eva fizeram? Comeram do fruto. Quando eles comeram do fruto, logo tudo, a partir de Adão e Eva, passou a vir manchado pelo pecado. Tudo vem marcado pelo pecado. E o mundo passou a ser marcado pelo pecado. Nós passamos a nascer marcados pelo pecado. Nós passamos a viver num mundo onde o pecado reina, onde o imperador é Satanás, um mundo onde todas as instituições da sociedade são marcadas pelo pecado. Não existe nenhum lugar, meus irmãos, que você vá que não seja marcado pelo pecado. Se você vai a um restaurante, está marcado pelo pecado. Se você vai à polícia, a polícia está marcada pelo pecado. Se você vai ver um filme, ele está marcado pelo pecado. Tudo o que você vai fazer, tudo no nosso mundo está marcado pelo pecado. Então, o que Deus faz, o plano de Deus é transformar, é formar uma nova humanidade, é fazer uma nova criação, que agora não é mais ligada a Adão, porque hoje somos ligados a Adão e herdeiros do seu pecado e das consequências do seu pecado. Mas Deus está formando uma nova criação, uma nova humanidade, mas não ligada a Adão, ligada a Deus. Essa é a obra que Deus está fazendo. E quando o texto diz que aqueles que são ligados a Deus, ele vai dizer, eles foram nascidos de novo, eles nasceram de novo, ou seja, eles passaram a fazer parte dessa nova criação. Percebe? Você faz parte de uma nova criação, de um novo reino, de um novo mundo que Deus está criando. Mas o ponto mais importante aqui é que ele vai dizer que isso foi gerado pela misericórdia de Deus. Não falei para os irmãos gravarem isso? Olha lá. Bendito seja Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou. E sabe o que isso quer dizer, meus irmãos? Que isso não é uma questão de comportamento. Nascer de novo, ser uma nova criatura, ser regenerado, não é uma questão de mudança de comportamento. Não ela em si. Porque o comportamento, eu e você podemos manusear. Há pessoas que não são cristãs e que são ótimos cidadãos. São ótimos pais, ótimos filhos,
ótimas esposas, ótimos maridos. Porque o comportamento a gente consegue manusear de alguma forma. Por mais que ainda limitado, nós conseguimos mexer no nosso comportamento. Você não precisa ser crente para ser um bom cidadão. Percebe? O comportamento ele tem que vir como consequência de algo maior. Consequência de uma regeneração, de um novo nascimento. E é importante entendermos que não é questão de comportamento, porque isso faz toda a diferença, meus irmãos. Entenda que quando nós olhamos para o mundo, nós temos sempre a tendência de olhar o comportamento. Imagine que quando você vai criar o seu filho, qual é a primeira coisa que você pensa em fazer? Você quer formá-lo um bom cidadão. Você quer formá-lo uma boa pessoa, não é? Você quer que ele seja um bom marido, ou uma boa esposa. Você quer que ele seja alguém que é correto, que tem um caráter positivo. Só que isso tudo, a gente pode fazer de alguma forma. Existem pessoas que não são cristãs e que fazem isso. E ele vai dizer, vocês são regenerados para uma nova esperança, e isso ele liga justamente à ressurreição de Cristo. Eu já vou voltar na questão do comportamento, meus irmãos. Ele liga isso à ressurreição de Cristo. Porque qual é a ideia aqui, meus irmãos? Só para ficar claro. Deus ele criou o mundo, Adão peca, nós já vimos isso. Nós agora somos todos ligados a Adão. E o pecado dele entrou na humanidade. Ele afeta tudo na humanidade. Tudo em nós. Mas o que acontece é que quando Cristo vem, ele vem alguém nascido de mulher. Isso significa que ele veio como ligado a Adão. Só que sem pecado. Ele veio igual a nós, porém sem pecado, para que ele pudesse ser o nosso substituto. E assim como Adão tinha uma sentença sobre ele, que se ele pecasse, o que aconteceria? Morreria. Nós recebemos essa sentença por conta do nosso pecado. O que Cristo faz é ele assume essa sentença para si. Ele sofre as consequências dessa sentença. E por isso que Paulo, em Romanos 5, vai dizer que ele é o segundo Adão. E quando ele morre, ele ressuscita não pelo poder de Adão, não pelo poder da humanidade, mas pelo poder de Deus. Ele morre com um corpo corruptível, semelhante ao nosso, e renasce, ele ressuscita com um corpo incorruptível, um corpo que vem dos céus. Ele morre semelhante ao que nós somos, só que sem pecado, e ressuscita como nós seremos, colocando, por isso que ele vai falar que é uma viva esperança, porque é isso que garante que Deus completará essa obra de sermos uma nova criação, e que Ele vai nos fazer sermos como Ele, agora num corpo incorruptível que não é mais ligado a esse mundo, que não é mais ligado ao pecado, mas que é ligado a Deus, fazer parte dessa nova criação que Deus está fazendo. E isso, meus irmãos, quando nós morrermos, nós reviveremos com Cristo. E entenda que se nós somos de Cristo, se você é uma nova criatura, como ele fala aqui, isso nos faz perguntar, por que nós somos crentes? Por que você é crente? Por que você é cristão? Porque muitas pessoas, às vezes, são cristãos, porque nasceram às vezes sai, porque nasceram num lar cristão. Eles acham isso legal. Eles acham interessante e vivem dessa maneira. Mas nós precisamos entender o porquê nós somos cristãos. Porque se não for por conta de uma regeneração, de nada adiantou. Veja, olha isso aqui. Algo que me deixou extremamente triste. Eu estive conversando há pouco tempo com um ex-aluno meu. Ele acabou por puxar assunto comigo há um tempo atrás, e eu descobri que ele era alguém fervoroso, meus irmãos. Era alguém que tinha intenção de plantar igrejas, alguém que parecia que o evangelho ardia no peito dele. E quando fui conversar com ele recentemente, descobri que ele não acredita mais na Bíblia. Ele acha que a Bíblia é cheia de erros, que a Bíblia não possui a verdade. Ele tem, inclusive, dificuldade de acreditar em Deus. Ele se diz um agnóstico. E aí eu fui e perguntei para ele, cara, me explica, como você chegou nessa conclusão? O que te levou a concluir que Deus não existe, que a Bíblia não é verdade? E aí ele deu a resposta que as pessoas gostam de dar nessas situações. É que eu li demais. É porque eu li isso, eu li aquilo, e aí me convenceu. Eu falei, poxa, para cima de mim essa resposta não dá, nada disso, negativo. Você vai dar essa resposta para mim? Não, para mim não. Por quê? Porque o que você leu eu li também. O que você leu, meus professores leram também. E por que eu cheguei a conclusão diferente da sua? Por que aqueles que me ensinaram também chegaram a uma conclusão diferente da sua?
Ele fala, não, é porque eu li. Eu falei, não faz sentido isso. Porque eu li a mesma coisa. Eu conheço milhares de pessoas que leram a mesma coisa. E a conclusão foi outra. E aí eu pergunto, irmãos, qual é a conclusão? Por que ele chegou a essa conclusão? Por que ele se perdeu ou deixou de crer? Porque não se trata de comportamento, meus irmãos. Se trata de uma transformação do coração. Porque o comportamento o ser humano pode moldar. Mas a transformação do coração somente Deus pode fazer por você. Ser humano nenhum pode transformar o seu coração, pode transformar a sua natureza, mesmo que você permaneça com esse corpo corruptível. Não há poder humano, não há faculdade humana que pode transformar quem você é. Somente Deus pode fazer isso. Por isso que ele diz que é segundo a sua misericórdia. Deus teve misericórdia de nós. Ele transforma a nossa natureza. Porque se nós procuramos qual é o problema da humanidade, nós procuramos qual é a solução. Se eu perguntar aqui, qual é o maior problema da humanidade? Se a gente perguntar para as pessoas na rua, quais são as respostas que você acha que vai ter? Geralmente é algo do tipo, é a desigualdade, é a fome, são as guerras, é porque o dinheiro está na mão de poucos, é a pobreza na mão de muitos. E quando você acha que esses são os problemas da humanidade, então você vai procurar a solução. Então qual seria a solução? Uns vão dizer, a solução é ter um Estado mais forte, que divida a renda igualmente para todos. Outros vão dizer, não, a solução é você dar mais liberdade para o ser humano, porque ele vai aproveitar as oportunidades. Outros vão dizer que é isso, que é aquilo. E aí eu pergunto para os irmãos, e eu quero que vocês me respondam sinceramente no coração de vocês, se nós resolvêssemos esses problemas, se nós aplicássemos essas soluções, resolveria o problema do mundo? Nós viveríamos no mundo como a música de John Lennon? Imagine all the people, um mundo que não tem guerra, que não tem nada? Ou vocês acham que ia acontecer a mesma coisa? Ia acontecer a mesma coisa. Porque a questão não é comportamento, meus irmãos. A questão é uma transformação do coração. Então, a gente precisa entender que o problema da humanidade não é a desigualdade, não é a pobreza, não é isso, não é aquilo. O problema da humanidade é a própria humanidade. Porque ela é ligada a Adão. Ela é herdeira do pecado. As instituições humanas estão todas manchadas pelo pecado. E se é assim, nós não temos capacidade de fazer nada. A nossa preocupação com nossos filhos é sempre formar bons cidadãos. Não errei agora. Sempre formar bons cidadãos. Mas a maior preocupação que nós devemos ter para os nossos filhos não é essa. O que nós devemos fazer para os nossos filhos, claro que devemos cuidar do comportamento, mas muito além disso, mais importante do que isso, nós devemos cuidar do coração deles. O que nós precisamos fazer por eles é orar por eles. Para que o Senhor tenha misericórdia deles. Que possa operar a transformação na vida dele. Porque isso eu não posso fazer. Eu não tenho como fazer isso pelo meu filho. Você não tem como fazer pelos seus. Porque isso é um problema que só Deus pode resolver. Então Pedro está dizendo aqui, meus irmãos, assim, saibam, para você viver nesse mundo cada vez mais anticristão, entenda que você nunca vai se encaixar, porque você é um exilado, mas você tem uma missão. Mas eu operei em vocês uma regeneração. Vocês fazem parte de uma nova criação que eu estou fazendo. E se eu entendo isso, meus irmãos, eu entendo o que Deus quer de mim, e aí sim eu procuro soluções, mas que não estão ligadas a esse mundo. A minha esperança não fica depositada nesse mundo, porque a questão é quem nós somos, e não o que nós fazemos. Aquilo que fazemos tem que vir como consequência daquilo que nós somos. E a mesma coisa acontece conosco, meus irmãos. Veja, às vezes a gente acha que o nosso maior problema é a falta de dinheiro. A gente acha que o nosso maior problema são os outros. Isso é a cara de Adão. Olha, mas tem toda a cara, o jeito de Adão. Quando ele peca, Deus chega e fala, Adão, você comeu o que eu falei para não comer, Adão? O que Adão responde? Foi a mulher que o Senhor me deu. Ele bota a culpa nos outros, ele bota a culpa na mulher, ele bota a culpa em Deus, mas não nele. Percebe? Isso é ser como Adão, achar que nossos problemas são os outros, que o problema está fora de nós. O meu problema é que o governo é mau. O meu problema é meu pai que me criou mal. É a minha mãe. O meu problema é a minha filha, é meu filho. Não, não, não. O problema é você. O problema sou eu. E se o problema sou eu, é quem eu sou. A solução não pode vir de mim. Ela tem que vir do próprio Deus que vai trazer uma transformação. Nós somos agora outra pessoa. Nós podemos pensar de maneira diferente. Podemos olhar para a vida de maneira diferente. Analisar tudo de forma diferente. E se somos regenerados, somos novas criaturas. E você, como crente no Senhor, é nova criatura. Chamado para viver em obediência a Cristo. Então Pedro
está nos ensinando como ser cristão em um mundo cada vez mais anticristão. Qual é a primeira coisa que ele fala, recapitulando? Vocês são estrangeiros, exilados, não vão se encaixar, porém tem uma missão. Mas saiba que eu fiz em vocês uma nova criação, uma nova regeneração. Então entendam isso, entendam a sua identidade, para que vocês possam viver no mundo dessa forma. E a pergunta como viveremos, que está no título aqui, é respondida dessa forma. Mas, meus irmãos, talvez isso possa te assustar. Talvez possa assustar alguns. Você olha e fala, tá, eu vou ser um estrangeiro, eu vou viver no mundo onde eu não me enquadro. Não vai ser fácil, porque o pecado está em tudo. Eu quero ser transformado, mas o pecado está inclusive em mim. Como ter segurança? Como viver nesse mundo? Então o apóstolo Pedro vai trazer nos versos 4 e 5 e mostrar que, apesar disso tudo, isso não deve nos deixar preocupados, porque nós somos herdeiros de uma herança segura. Herdeiros de uma herança segura. Vamos voltar para o texto? Vi que estão abertas as Bíblias. É bom aqui em cima, que dá para ver tudo. Muito bom. Dá para ver as Bíblias abertas. Versos 4 e verso 5. Olha o que ele fala aí, né? Ele vem pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para nós, que mediante a fé estás guardados no poder de Deus, virtude de Deus é o poder de Deus, para a salvação já presta a se revelar no último tempo. Então, meus irmãos, para a gente concluir aqui, aquilo que Pedro está procurando responder àqueles irmãos que sofreram perseguição, como ser cristão em um mundo cada vez mais anticristão. Ele vai mostrar que aquilo que nós somos é trazido aqui em 3 aspectos. Primeiro, aquilo que Jesus faz, ele nos transforma, ele nos regenera. Mas aquilo que Deus também faz, ele nos regenerará, ele nos salvará. E tem um aspecto futuro. Isso está guardado para nós. Esse prêmio que está guardado para nós, essa solução final, Pedro vai chamar aqui de herança. Somos guardados para uma herança incorruptível, inquebrável, incontaminável. Meus irmãos, isso é muito interessante de pensarmos. Por quê? Se você é uma nova criação, lembra que ele falou nova criação? Nova criatura? Nascido de novo. Se você nasceu de novo, você nasceu gerado de Deus, correto? Somente Deus pode gerar alguém espiritualmente. Se você nasceu de novo, você nasceu gerado de Deus. Se você nasceu gerado de Deus, você é filho. Se você é filho, Deus é pai. Se Deus é pai, olha o silogismo. Se Deus é pai, você é filho. Se você é filho, você possui herança. Você é herdeiro dele. Por isso ele vai falar, vocês são guardados para uma herança, porque vocês nasceram de novo e agora vocês fazem parte da família de Deus. Você é herdeiro. Então, quando nós entramos na família de Deus, nós adquirimos uma herança, algo que nós vamos receber no futuro. E ele vai, meus irmãos, descrever essa herança de maneira linda, de maneira belíssima. Ele vai trazer aqui, ele vai dizer que essa herança ela é incorruptível, ou seja, ela não pode ser corrompida, ela não pode ser tocada pelo pecado. O pecado não tem mais poder sobre isso. O pecado não vai ter mais poder sobre você. Como Cristo morreu com um corpo corruptível, mas sem pecado, para os irmãos depois não falarem para o pastor que eu estou falando bobagem. Morreu com um corpo corruptível, que é um corpo capaz de morrer, mas sem pecado, e ressuscitou com um corpo incorruptível, vai acontecer conosco. Essa herança que aguardamos é incorruptível. O pecado não tem poder sobre ela. Ele vai dizer que essa herança ela é incontaminável. Ele vai dizer que ela não pode murchar. A palavra aqui seria melhor traduzida como imarcessível. Palavra difícil de falar, não vou tentar falar de novo. Mas a ideia é de que ela é infinita, ela não acaba, ela não murcha com o tempo. Ela é imperecível, ela é plena para sempre. E sabe qual é o mais interessante aqui, meus irmãos? É que o apóstolo Pedro, ele faz questão de enfatizar isso aqui. O que no final das contas Pedro quer que você lembre, quando você lê esse texto, é justamente esse ponto aqui. Porque quando ele vai descrever essa herança, ele vai descrever com 3 palavras, que nós traduzimos aqui como incontaminável, incorruptível e imarcessível. Falei que não ia falar de novo, mas eu não resisti. Parece até que eu sou inteligente, né? Mas essa herança que não acaba, ele descreve com essas 3 palavras. Mas Pedro faz uma questão didática aqui.
Porque essas 3 palavras no grego original são 3 palavras muito parecidas. Elas começam igual e terminam igual. As 3. Ele faz questão de escolher essas 3 por quê? Porque ele quer que isso fique gravado na mente. Isso é algo que eu costumo fazer muito. Por exemplo, nas aulas, quando dou, eu boto sempre uma frase, ou um ponto, ou a estrutura que eu faço, de maneira que a pessoa lembre daquele ponto, e aquele ponto faça ela lembrar da aula toda. Então, teve uma aula recente que a Marta ficou com uma frase que eu falei na cabeça. Ela falou, não, mas e aquilo? Daqui a pouco voltava, não, mas eu estava pensando sobre aquela outra coisa. Mas por quê? Porque eu fiz de maneira proposital, para que aquela frase ficasse na cabeça e isso levasse ela a lembrar de tudo. Entende? Pedro faz exatamente isso aqui, ele escolhe 3 palavras idênticas. Começa igual, termina igual, começa igual, termina igual, começa igual, termina igual, para que as pessoas fiquem gravadas, os pontos muito parecidinhos. Geralmente, se você observar a pregação do pastor, geralmente os pastores costumam colocar os pontos parecidos, para facilitar a memorização. Pedro faz isso. O que mostra que ele quer que você grave isso, que ele quer que os seus leitores gravem isso. Ele quer que você entenda que essa herança ela é incorruptível, que ela não vai ter corrupção. Ele quer que você não esqueça isso. Ele quer que você entenda que não vai ter mais corrupção do corpo. O corpo não vai degradar mais. Não vai ter mais degradação da sociedade quando chegar o momento dessa herança, quando os céus e a terra vierem. Percebe que vai vir do céu uma nova criação que ele está fazendo, e se houvessem eleições nesse novo céu e nova terra, claro que não vai haver, mas se houvessem, não teriam políticos corruptos, não teriam policiais corruptos, não teria sociedade corrupta. Percebe? Não haveria falhas, não haveria falha em placa tectônica, não vai haver falha em placa tectônica. Nessa herança que ele prometeu, as placas tectônicas não falham, não vai ter terremoto destruindo tudo. Não vai ter esse tipo de coisa. Não vai ter falhas atmosféricas que geram furacões. Não vai ter nenhum tipo de falha, não vai ter falha genética, não vai ter pessoas nascendo com problemas. Não vai ter pessoas autistas. Não vai ter pessoas com problemas severos, não vai ter cancro. Vai ser uma herança incorruptível que o pecado e nenhuma corrupção pode chegar. E, meus irmãos, ele vai dizer que essa herança ela é imarcessível. Eu não resisti, Lucas. Eu tenho que falar essa palavra. Essa herança não pode murchar, ela não acaba com o tempo. É como os irmãos já passaram por aquela situação onde está tão bom, aquele momento que você está vivendo, que quando você percebe, quando você se atenta, já passaram horas, e para você foram minutos. Essa é a ideia aqui. Essa herança é tão boa, que quando vai passar o tempo, e você não vai nem ver, porque ela não finda. É um momento tão perfeito. E essa herança, meus irmãos, ela está reservada para nós. Então vale a pena ser um peregrino, um estrangeiro exilado, cumprindo essa missão. Porque tem uma herança que está sendo guardada por nós. E Deus já está operando em nossos corações. Essa herança ela está reservada, ela está guardada, ela está entesourada no céu com Jesus. E quando ele vier, ele fala, eu estou subindo. Não é isso que ele fala em João 14? Estou a subir. Mas quando eu voltar, eu vou trazer. Eu vou lá preparar o lugar e vou trazer esse lugar para vocês viverem. Quando eu preparar, eu volto e trago isso para vocês. Meus queridos, para a gente poder ir para o final mesmo, a principal maneira de medir os nossos compromissos, a principal maneira de medir, a principal medida dos nossos compromissos, dos compromissos do nosso coração, daquilo que é o guia do nosso coração, é a nossa esperança. Por isso que ele fala que fomos chamados para uma esperança bendita. E eu pergunto para os irmãos, o que você espera para o seu futuro? Porque esse tipo de frase é uma frase muito comum. O que você espera do seu futuro? É comum você ouvir a esperança de um mundo melhor, é a esperança de um Portugal melhor, a esperança de dias melhores para frente. E todas essas esperanças são esperanças terrenas, ligadas a essa terra. É uma esperança que de alguma forma essa vida vai melhorar e vai ter o que ela deve ser. Mas, meus irmãos, nós não devemos esperar isso aqui nessa terra. Nós não devemos esperar que a política vai fazer isso, que os governos vão fazer isso, que a sociedade em si vai fazer isso. Lembra da música do John Lennon? Meus irmãos, essa é a esperança que se vende nesse mundo. Mas você acha que essa esperança vai acontecer? O que faz, em meio à chuva, ventos, trovoadas, uma pessoa sair da sua casa para ir para uma manifestação política? Não estou dizendo que é errado ir para manifestações políticas, não estou tratando disso. Mas o que motiva uma pessoa a sair da sua casa na chuva,
Inclusive na pandemia, teve pessoas, diante de uma pandemia que matou milhares e milhares de pessoas, pessoas da sua família morrendo, ela ainda assim sai nas ruas para fazer alguma espécie de palanque para um político. O que motiva essa pessoa? É a esperança, meus irmãos. É a esperança de que ele pode fazer alguma coisa por esse mundo, de que esse mundo vai ser melhor se essa pessoa for eleita. Mas veja que essa é uma esperança ligada à terra. É uma esperança que vem desse mundo. E esse é um conceito de esperança que você vai enlouquecer se você fizer isso, porque isso nunca vai ser satisfeito. Mas a esperança que Deus nos convoca a ter aqui é uma esperança que vem do céu. Que Cristo falou, eu vou lá preparar lugar, mas eu vou descer e vou trazer esse lugar para vocês. Vocês vão fazer parte dessa nova criação. Enquanto isso, a gente vai dando um jeitinho aqui. Melhora uma coisa aqui, melhora a outra. Porque vai entrar político, vai sair político, vai entrar governos e governos, pessoas e pessoas na sua vida. E a sua vida, ela só vai ter real mudança, transformação, quando Cristo vier do céu. Porque a única esperança que nós temos, ela precisa vir do céu. Porque se ela não vier do céu, nós não temos esperança, meus irmãos. Se a esperança não vier do céu, nós não temos nada. Não temos nada. A terra será sempre esse desmantelo que ela é. A não ser que a esperança venha do céu. Que nós esperemos de Cristo vindo. E aí, meus irmãos, para a gente poder concluir mesmo, eu falei já 3 vezes, mas agora é verdade. Vocês devem estar se perguntando, por que eu estou frisando tanto isso? Por que eu estou falando tanto da esperança? Porque a grande questão é, como eu devo me comportar e viver nesse mundo? O que Pedro está trazendo aqui é, não confie no império. Não confie nos poderes, nas instituições desse mundo. Não confie em Roma, não espere deles, não espere do ser humano, não espere da sociedade. Não espere de você a solução para o problema do mundo. Não espere de você a solução para você viver nesse mundo cada vez mais anticristão. A sua esperança ela está em Deus. É isso que Pedro vai dizer na sua carta. A sua esperança tem que vir do céu. É de lá que vai vir a transformação dessa realidade. E enquanto isso, a gente vai dando um jeitinho aqui, um jeitinho ali, melhorando uma coisa, melhorando outra, mas a nossa esperança é em Deus, porque é do céu que ela tem que vir. E se nós aguardamos essa esperança vir do céu, então nós podemos passar por qualquer coisa com Cristo. Porque o Espírito Santo dele habita em nós. Porque ele transformou o nosso coração, não o nosso comportamento. O comportamento é só a consequência do coração, porque o comportamento sem coração é perdição, do mesmo jeito. Se eu tiver o comportamento perfeito, mas não tiver Cristo, não tenho nada, não sou nova criatura. Por isso a nossa esperança vem do céu. Então a gente vai viver como ser cristão, como viveremos, como ser cristão em um mundo cada vez mais anticristão. Não é sendo vítima. É sim entender que nós seremos como exilados. Nunca nos encaixaremos, mas tendo a esperança, sabendo que nós temos uma missão e que a nossa herança está segura com Deus. Nós temos que tomar posse dessa identidade de quem nós somos. Porque ao tomar posse dela, então nós vamos mudar como nós agimos, vamos mudar o que nós fazemos. E eu quero convidar você a escutar essa verdade com todo o seu coração. Você não é um cidadão sem pátria. Você pertence à pátria celestial. Essa é a verdadeira pátria à qual nós pertencemos. Você é um exilado que já pertence ao céu. Você não é um sobrevivente de si mesmo. Você é uma nova criatura gerada pelo poder da ressurreição de Jesus Cristo. E você não caminha para o vazio. Nós não caminhamos para o vazio, sem norte, para um lugar inexistente. Nós caminhamos para uma herança que nos foi dada do céu por Deus, pela obra de Deus em nós. Uma herança que não enferruja, que não murcha, que não acaba, que não falha, que não se contamina. E um dia, meus irmãos, um dia, e agora sim a frase final, um dia, o céu vai descer até nós. Enquanto esse dia não chega, levanta a sua cabeça, olha para esse mundo, olha à sua volta e saiba que você tem uma missão, mas que você tem uma herança também e que você é uma nova criatura. Você não está aqui para caber nesse mundo, está aqui para representar o Rei. Nós fazemos parte desse reinado dele. A sua identidade, meus irmãos, é eterna. A sua esperança ela é viva, ela é incorruptível, ela é inquebrável, ela é imparável. Nada pode impedir o que Deus vai fazer. Portanto, o seu futuro está seguro. Como viver, então, como um cristão, em um mundo cada vez mais anticristão? Tomando posse dessa identidade, vivendo como cidadão do reino celestial. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai, por mais essa oportunidade que temos, Pai, de ouvir a Tua palavra, de ouvir a Tua voz, Pai.
que temos, Pai, de ter o grande privilégio que é, Pai, termos a Tua palavra para nós, a Bíblia, Pai, as Sagradas Escrituras, para tocar, para falar no nosso coração, para ser usada por Ti, Pai, para moldar nossas vidas, Pai. Nos ensine, Pai, através do Teu Espírito Santo, pelo poder do Teu Espírito Santo, Pai, a viver como cristãos em um mundo que não tende a melhorar, mas muitas vezes a piorar, Pai. Mas que o Senhor possa nos lembrar sempre da nossa identidade, de quem nós somos, Pai. Que o Senhor possa agir sempre em nosso coração pelo poder do Teu Espírito, Pai. Pela aspersão do sangue de Cristo, Pai, nós podemos ser transformados dia após dia, Pai. E assim cumprirmos a nossa missão nesse mundo, Pai. Que nós nunca possamos esquecer, porque senão seremos semelhantes a esse mundo. E nós somos chamados para ser representantes seus, Pai. Sermos Teu representante, Pai. Por isso queremos pedir que o Senhor possa tocar em nossas vidas, Pai. Que o Teu Espírito Santo possa agir, Pai, em nossas vidas, um a um aqui, cada um de nós, Pai, que estamos aqui humildemente, Pai, prostrados diante de Ti, querendo, Pai, que o Senhor toque em nossas vidas. Que o Senhor possa falar a cada um de nós individualmente, naquele detalhe específico que nós precisamos moldar em nossas vidas, para fazermos e representarmos, Pai, a nossa cidadania celestial, Pai. Por isso pedimos a Tua mão, porque nós não somos capazes, Pai. Aquilo que realmente importa, que é feito em nós, o Senhor já fez, Pai, que foi o nosso novo nascimento. E todo o resto, Pai, só o Senhor pode fazer por nós. Tudo isso só o Senhor pode fazer, Pai. Todo o resto, Pai, virá de Ti, Pai. Nós depositamos nossa esperança em Ti e sabemos que só encontraremos paz enquanto nosso coração repousar em Ti, Pai. Conforte os nossos corações a cada dia, Pai, e que possamos entender e viver essa missão sem medo, Pai, com a certeza da herança que está reservada para nós. É a nossa oração, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Passar a palavra ao irmão Carlos, né? Vai